Será que existe karma? O que é karma? Karma é aquela ideia, eu não vou trazer um conceito exato, mas karma é a ideia de o que eu faço volta a acontecer comigo, né? Volta para mim. Então, se eu cometo uma traição na minha relação, eu também vou ser traído ou algo assim. Eu quero trazer uma visão psicológica hoje. Como é que a psicologia pode enxergar essa visão de karma, tá? E talvez trazer uma visão um pouco mais realista sobre o que seria esse karma, do ponto de vista da nossa perspectiva. Então, essa ideia de eu fazer algo que faz mal para alguém e esse mal voltar para mim, se vier de uma maneira muito simplista, claro que aqueles mais racionais, falando assim, aqueles mais críticos, eles vão pegar esse pensamento, vão pegar essa afirmação e vão contra-argumentar essa afirmação a partir da ideia de que isso é um pensamento até mágico, né? Por exemplo, se eu atropelar alguém, eu vou ser atropelado em algum momento, né? Como se fosse algo que o universo devolvesse para mim, para que eu visse como que isso é ruim, como que isso, como é que foi para aquela pessoa que eu causei mal, né? E sim, parece haver um cunho um pouco mágico, um pouco religioso nesse sentido, que foge de uma explicação racional, que foge de uma explicação razoável, né? Porém, a utilidade do karma, ela, como uma espécie de justiça divina, ela também serve como um balizamento do comportamento humano, né? Então, assim como qualquer religião, ela já serviu também para e ela serve para fazer esse balizamento moral do que é certo, do que é errado, e se eu fizer coisas erradas na minha vida, eu vou ir para o inferno, eu não vou para o céu, e depois que eu morrer eu vou sofrer bastante. Isso me ajuda a, por uma lógica até de evitar punição e buscar uma recompensa, eu vou andar nos trilhos, né? Então isso serve como uma maneira de balizar o comportamento das pessoas, no sentido geral. E o karma seria também uma forma dessa crença, uma forma de balizar o comportamento das pessoas. Porém, do ponto de vista psicológico, a gente não, claro, não vai apelar para explicações assim que fogem do âmbito do indivíduo em si, mas nós podemos pensar do ponto de vista individual, como que alguém que faz coisas contra outras pessoas, que comete uma traição, etc., poderia sofrer dessa própria traição sem mesmo sofrer uma traição de volta de outra pessoa. Portanto, vamos supor que eu esteja numa relação monogâmica, onde há um combinado de as duas pessoas serem, né, ficarem somente uma com a outra. E eu vou lá e cedo aos meus desejos e eu cometo uma traição. E eu cometo essa traição de forma repetida, várias vezes. Na verdade, independente, se for repetido ou não, aqui o exemplo que eu vou trazer não importa muito. Bom, eu vou continuar na relação porque eu amo a pessoa, eu digo amar pelo menos a pessoa com quem eu estou, e eu permaneço com ela. Só que eu não quero contar, porque eu sei que se eu contar, essa pessoa vai terminar comigo e eu não quero isso. Então eu vou evitar esse desfecho negativo. Alguns podem argumentar que eu estou ganhando nessa situação, que eu estou tendo um benefício, que eu não estou sofrendo as consequências dos meus atos. Mas será mesmo que eu não estou sofrendo as consequências dos meus atos? Bom, se eu sou uma pessoa que eu sei que isso é errado e que eu tenho um superego, se tu quiser pensar pela psicanálise, que eu tenho uma autocrítica, alguma autocrítica, eu vou estar, toda vez que eu lembrar que eu traí, e toda vez que eu lembrar dessa pessoa com quem eu estou, etc., o meu cérebro vai ter que fazer um esforço mental, ele vai consumir energia para que eu tente reduzir essa dissonância cognitiva. A dissonância, nesse caso, é reduzir o ruído que causa eu ter feito algo para alguém que eu amo, que machucaria ela, mas eu querer continuar com ela e não contar aquilo para ela.
Isso causa uma incongruência do que eu sinto pela pessoa com quem eu estou e pelo que eu fiz. E essa incongruência é como se fossem duas peças de qualquer instrumento, de qualquer aparelho, que não se encaixam direito. Só que eu quero que elas se encaixem, então eu preciso forçar essas duas coisas para que elas se encaixem. Isso me exige esforço, nesse caso seria um esforço físico. E a nossa mente, ela funciona de maneira semelhante. Eu não vou lembrar sempre que eu traí, mas vez ou outra eu vou lembrar. E essa lembrança, isso vira a minha mente, não está plenamente no meu controle. Isso brota às vezes. Brota às vezes quando eu vou dormir, brota às vezes quando eu estou compartilhando um momento bacana com a minha namorada, com a minha esposa. E eu preciso fazer um trabalho para evitar que eu conte para ela, para que isso não venha. Eu preciso esconder. Isso gera um esforço. E isso não é vitimizar a pessoa que cometeu a traição. Pelo contrário, isso é para trazer luz para essa questão do karma. Não é que existe karma, essa justiça divina ou mágica. Isso aí a gente começa a entrar para o âmbito da crença e não é sobre isso que eu vou falar aqui, que eu quero falar. Não é sobre crença, mas é sobre o esforço daí mental que nós precisamos fazer para evitar certos conteúdos de vir à nossa mente e de lidar com eles quando eles vêm. Se eu cometi algo conscientemente sabendo que aquilo era errado, que eu considero errado, que faria mal, que fez mal para alguém que eu amo. Isso gera esforço, isso gera consequência. Para os outros, para minha esposa, para quem me vê de fora, quem sabe que eu fiz isso e não contei, pode parecer que tá tudo bem, pode parecer que eu consegui driblar as consequências, pode parecer que eu saí impune, pode parecer que isso compensa. Mas, no final das contas, todo dia eu vou ir dormir e talvez a minha consciência venha me cobrar disso. E toda vez eu tenho que lidar com isso. Principalmente se eu não assumir isso que eu fiz. Se eu não contar para a pessoa e permitir ela lidar com aquilo. Me perdoar ou não perdoar, continuar comigo ou não continuar comigo. Por isso que é importante a gente tirar um tempo para pensar sobre o que nós queremos para a nossa vida, sobre o sentido da nossa vida. Esse sentido não é algo completamente delimitável, completamente claro, mas nós temos que, às vezes, a gente tem que se esforçar para elaborar algum sentido, para saber mais ou menos para onde a gente gostaria de ir. E esse sentido tem a ver com aquilo que nos toca profundamente, com aquilo que atravessa a nossa consciência racional, que vai para aquela consciência mais afetiva, sentimental, que nos toca mesmo. E pensar em como nós queremos ser lembrados, em o que nós queremos ser para as outras pessoas, para que quando a gente se depare com esse tipo de circunstância, com esse tipo de situação, a gente saiba mensurar, saiba, olha, eu não quero fazer algo que vai ser bom para mim num espaço curto de tempo, aqui no momento mais imediato, porque eu sei que depois eu vou ter que lidar com a minha consciência, me lembrando dessa coisa que eu fiz, e eu mesmo vou estar me condenando. A gente se engana quando a gente pensa que nós podemos nos enganar, podemos esquecer algumas coisas. Essas coisas, às vezes a gente consegue afastar elas da nossa consciência por bastante tempo, mas vez ou outra isso volta. Isso também explica porque muitas pessoas buscam, através de entorpecentes, através de substâncias, ficar fora da própria consciência. Buscam substâncias que alteram a consciência, para evitar esse julgamento mesmo, moral. Temos substâncias que diminuem isso, o álcool é um grande exemplo e muito comum. E aí, isso ajuda a explicar também por que algumas pessoas vivem utilizando essas substâncias, que é uma tentativa de fugir delas próprias. Claro que é uma estratégia que vai te cobrar muito preço, um preço muito alto de saúde, etc. Um preço mental, de novo, muito alto. Mas, no fundo,
a nossa mente não esquece algumas coisas, principalmente essas coisas que têm uma relevância afetiva grande. Então, agir de maneira incongruente com o que tu acha certo, com o que tu sabe que é certo, com o que tu sabe que é errado, cobra um preço muito alto, um esforço cognitivo gigantesco. E isso vai acabar prejudicando o teu dia a dia. Mas esse foi o assunto de hoje. Me conta aqui embaixo o que tu achou desse tema, o que tu achou desse vídeo. E eu te convido a compartilhar aqui teus pensamentos também sobre isso. Compartilhar se eu esqueci de alguma... comenta aqui se eu esqueci de comentar alguma coisa. Qual que é a tua opinião sobre isso? E se ficou claro também essa distinção entre o que seria um karma mágico, né? E esse karma psicológico, digamos. Essa explicação de como que algo que eu sei que é errado e mesmo assim eu faço, acaba ainda me cobrando um preço, mesmo que eu mantenha aquilo para mim. Comenta aqui, deixa um gostei aqui, me siga também para mais conteúdos assim.